Tá pensando em fazer uma viagem pela Europa e não sabe quais países visitar? Neste vídeo eu vou te contar o nosso roteiro, que a gente viajou por 13 países na Europa, para te ajudar e te mostrar quais os países a gente visitou. Oi, eu sou a Bia e esse aqui é o canal Tini Bia Por Aí, onde eu e a minha mãe te mostramos destinos pelo Brasil e pelo mundo. A gente te mostra que você não precisa ser rico, milionário ou ter muita grana para conseguir viajar. E com bom planejamento, qualquer destino é possível. Neste vídeo eu vou te contar o nosso roteiro viajando por 13 países na Europa. A gente chegou através de um cruzeiro de travessia saindo do Rio de Janeiro e desembarcando no Porto de Barcelona. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição o vídeo onde eu te conto quanto a gente gastou para chegar na Europa. Então, o nosso primeiro país foi a Espanha. A gente ficou em Barcelona cerca de 12 horas e a gente turistou pela cidade nesse período. Depois a gente pegou um voo de Barcelona para Lisboa. Em Lisboa a gente ficou alguns dias e depois a gente seguiu de ônibus para a cidade do Porto, que é uma cidade muito gostosinha de conhecer e eu gostei muito e espero voltar lá outras vezes. Depois do Porto a gente pegou um ônibus para a cidade de Coimbra e a gente ficou lá uma noite num hostel bem localizado no centrinho histórico da cidade. Depois de Coimbra a gente pegou um ônibus de novo e voltou para Lisboa e ficou mais alguns dias. Pegou um voo para Paris. Por que a gente foi de avião? Porque quando a gente estava pesquisando essas passagens ainda no Brasil, era o melhor custo-benefício em tempo e em valores. Mas tem essa rota de ônibus com a Flixbus, BlaBlaBus e outras empresas de ônibus que você pode pesquisar durante o seu planejamento. Então a gente chegou em Paris, a gente ficou lá dias, aproveitando bem a cidade. E depois a gente pegou um ônibus para a cidade de Bruxelas, na Bélgica, onde a gente também ficou mais alguns outros dias, aproveitando o clima da Bélgica, que a gente gostou bastante. E é um bom lugar para quem gosta de passear em supermercado, porque tem muita coisa diferente. Tem vários produtos, assim, muito mais acessíveis do que nos outros países e vale muito a pena fazer um passeio num supermercado. Depois de Bruxelas, a gente fez um bate-volta de Bruxelas para Amsterdã. Estamos indo especificamente para Amsterdã. Agora estamos na parada do ônibus. Estamos aguardando o motorista. Com o ônibus da Flixbus, eu não recomendo de maneira nenhuma, porque na ida foi super tranquilo chegar em Amsterdã com o ônibus da Flixbus, porque na volta a Flixbus resolveu não entregar o ônibus para os passageiros que já estavam lá esperando o ônibus para retornar para Bruxelas, então a gente teve uma dor de cabeça tentando ver como que a gente ia voltar para Bruxelas, mas no fim a gente acabou voltando com o ônibus do BlaBlaCar, onde a gente teria que pagar para o motorista o valor que ele quisesse. Então foi uma dor de cabeça, foi um perrengue, por isso que é importante você viajar conectado ou com o seu chip que você comprou no país que você foi viajar, assim como a gente faz, que a gente comprou o chip local, ou se você preferir já sair do Brasil com o seu chip de internet que você comprou online e assim, é importante você ter internet e ter bateria para recarregar o seu celular e ter dinheiro extra para emergências, porque era uma emergência que a gente não pensou que a gente ia passar, da empresa de ônibus não levar o nosso ônibus para buscar gente, pra gente voltar para Bruxelas, mas isso aconteceu. E assim, dor de cabeça, depois eles reembolsaram a gente com um voucher do valor total da viagem, mas foi uma dor de cabeça que eles poderiam ter poupado todos os passageiros que estavam lá, porque não era só gente, tinha mais gente, acho que o ônibus ia lotado, mas eles resolveram não entregar aquele ônibus. Dito isso, a gente foi para Amsterdã, a gente fez um passeio de um dia que valeu super a pena, e ainda bem que a gente não ficou hospedado na cidade, porque a cidade estava muito lotada mesmo, então eu não sei se teria sido um bom custo-benefício, não sei se a gente teria aproveitado muito, porque estava muito cheio. A cidade realmente ela é muito bonita, vale a pena a visita, mas talvez em uma outra época teria sido mais proveitoso e talvez se a gente tivesse ficado hospedado lá. Mas a gente fez apenas um bate-volta. Depois a gente voltou para Bruxelas, passou mais uma noite e de lá a gente pegou o trem da Eurostar para seguir para Londres, onde a gente ficaria mais 7 dias para aproveitar a cidade. Você tá percebendo que em algumas cidades a gente fica 7 dias, a gente gosta de ficar de 7 para mais. Teve algumas cidades que a gente ficou 1, 2 ou 3 noites, mas as cidades que eram mais importantes pra gente, a gente procurou ficar 5, 7 ou mais noites. Depois dos nossos dias em Londres, a gente voltou para Bruxelas, só que ao invés de a gente ficar em Bruxelas mesmo, a gente ficou 2 noites lá em Liège, no interior da Bélgica, que é uma cidade que vale a pena você conhecer. Ela é bem bonitinha e a Bélgica é um país bem acessível. Assim, não tão acessível quanto viajar dentro da América Latina, mas é mais acessível do que alguns outros países. Depois de Liège, a gente pegou um trem para Luxemburgo. Em Luxemburgo também a gente ficou pouco tempo e depois a gente pegou um trem para a cidade de Nancy, no interior da França. Então, o deslocamento entre Liège, Luxemburgo e Nancy foram feitos de trem.
Em Nancy a gente ficou 5 dias mais ou menos. A cidade é bem bonita, também vale a pena se você tiver interesse em conhecer outras cidades na França, além de Paris. Então eu super recomendo você conhecer a cidade, ela é bem bonitinha, tem algumas coisas para fazer, então vale a pena a visita. E o nosso plano era ir para a cidade de Reims, mas no meio do caminho eu percebi que o nosso cartão de memória tinha sido corrompido, então a gente tinha perdido a maioria das imagens lá de Paris. Então a gente cancelou as nossas acomodações, que a gente ia para Disney Paris. Nunca reserve acomodações sem saber as políticas de cancelamento. Então, a gente cancelou esse trecho que a gente ia fazer, compramos um trem em cima da hora, direto de Nancy para Paris, e a gente ficou mais alguns dias em Paris para recuperar algumas imagens e conhecer pontos turísticos que a gente ainda não tinha conseguido na nossa primeira semana em Paris. Essa aqui é a nossa acomodação em Paris, pela segunda vez, uma acomodação diferente agora. Depois de Paris, a gente pegou um trem comum mesmo. Transporte no trem ROR aqui em Paris. E a gente seguiu para a cidade de Orly, onde tem um aeroporto. Acabamos de chegar aqui em Orly, vindo de Paris, para ficar mais próximo do aeroporto, utilizando o transporte público. Porque a gente ia pegar um voo cedo pela manhã, então a gente não queria ter que sair da nossa acomodação. Lá em Paris, muito cedo, a gente fez uma noite na cidade de Orly, já naquela janela que a gente tinha entre a cidade de Nancy e o nosso outro destino, que ficou uma janela um pouco maior, então a gente conseguiu aproveitar alguns dias em Paris, uma noite na cidade de Orly, que ela é bem bonitinha, mas se você não conhecer também, não tá perdendo muita coisa, para seguir para o nosso seguinte destino, que a gente pegou um voo da cidade de Orly para Mykonos, na Grécia. Nós acabamos de chegar na Grécia, na ilha de Mykonos. Aproveitando bem o clima da cidade, numa acomodação que tinha uma vista super bonita, e depois de Mykonos, a gente pegou um ferry boat para a cidade de Atenas, lá no porto de Piraeus. Quando eu estava planejando essa viagem, ainda em São Paulo, ainda em casa, eu não fazia ideia que o porto era tão perto do centro da cidade de Atenas. Por isso que a gente acabou dormindo 2 noites na cidade de Piraeus, porque eu realmente não sabia. Essa aqui é a nossa nova acomodação aqui na Grécia ainda. No momento nós estamos em Piraeus, na Grécia. Então a gente ficou 2 noites lá em Piraeus e depois a gente pegou o VLT de lá, sabe aquele ônibus que anda no trilho? A gente pegou esse transporte para descer na nossa acomodação lá no centro de Atenas, onde a gente passou uma semana, porque a Grécia é sim um país mais acessível, as acomodações são mais baratas, comer na Grécia também é mais em conta, então a gente ficou mais esses dias lá em Atenas. Depois de Atenas, a gente seguiu de transporte público para o aeroporto para pegar um voo para a cidade de Nápoles, na Itália, onde a gente passou alguns dias, e de Nápoles a gente pegou um ônibus para a cidade de Bari, que foi um ônibus promocional de uma empresa que eu não lembro o nome, mas era uma empresa de ônibus vermelha. A gente ficou em Bari cerca de 2 noites, numa acomodação que tinha um teto super baixo. Pra mim, que tem 1,85 m, então o teto ele era super baixinho. Parece uma caverninha pela altura do teto, mas é uma caverninha. A gente ficou em Bari, turistou pela cidade, e em Bari a gente pegou um voo pra Albânia. Se eu pudesse voltar no meu planejamento, eu nunca teria ido pra Albânia, mas como eu fui, eu vou falar pra vocês que a gente foi de avião pra Albânia. A gente ia ficar 10 dias na cidade de Tirana, mas o apartamento ele era todo muvucado, diferente das fotos. Então a gente conseguiu fazer o cancelamento das nossas 10 diárias, a gente ficou só 2 noites até a gente achar uma nova acomodação. E a gente foi pra cidade de Durrës, no litoral da Albânia, mas não é aquele litoral famoso da Riviera Albanesa, porque a gente não tava afim de fazer uma viagem de ônibus muito longa dentro da Albânia. Então a gente só pegou um ônibus de meia hora, valeu a pena a acomodação, ela tinha vista mar, ela era bonitinha. Estamos entrando aqui na nossa acomodação, aqui em Durrës. Já gostei que é tudo claro e amplo. Cozinha/sala. Mas a Albânia não é um país tão barato quanto dizem aqui, foi um dos países que a gente mais gastou. A gente ficou em Durrës, então a gente pegou um ônibus de linha mesmo, lá no centro de Tirana, para Durrës, e de Durrës a gente voltou para Tirana, onde a gente ficou mais uma noite para seguir de ônibus para o nosso novo país, que foi Montenegro. Agora estamos saindo aqui da nossa acomodação para a parada de ônibus, do ônibus que vai nos levar a Montenegro. A
gente pegou um ônibus da Flixbus de Tirana pra Podgorica, que na verdade não é um ônibus, não se assuste, é uma van. Tem um logo da Flixbus bem pequenininho na lateral, mas é uma van legalizada. Você consegue comprar sua passagem pelo site da Flixbus ou indo na agência pessoalmente lá próximo do terminal de ônibus. Então a gente saiu de Tirana pra Podgorica de ônibus, é uma viagem que ela dura entre 3 e 5 horas, depende do trânsito, depende do motorista, mas é super tranquilo. Lá em Podgorica a gente ficou alguns dias lá no centro da cidade. Depois a gente também fez de novo uma noite pertinho do aeroporto, porque o aeroporto ele era mais afastado da cidade, então a gente preferiu ficar os dias que a gente já tinha feito lá no centro da cidade, que era bem em frente à rodoviária, bem localizado, e depois a gente fez uma noite lá próximo do aeroporto, que na nossa acomodação tinha um transporte gratuito até o aeroporto, mas teria dado pra gente ir caminhando. E a gente saiu de Montenegro, da cidade de Podgorica, de avião de volta para Londres. Por que a gente saiu de avião? Porque a gente tinha os planos de continuar viajando pela região dos Balcãs, mas por alguns problemas, algumas insatisfações na nossa viagem ali na região dos Balcãs, a gente comprou um voo em cima da hora de Podgorica para Londres. Esse voo ele foi mais caro, foi com a Ryanair, mas ele foi um pouco mais caro do que a média dos voos que a gente estava pagando. A gente ficou mais uma semana em Londres, porque Londres vale a pena ficar uma semana, 20 dias, um mês, 6 meses, quanto tempo você puder. Claro que legalmente, dentro do tempo que brasileiro pode ficar na Inglaterra. Então Londres é um destino que vale muito a pena você visitar. Depois dos nossos 7 dias em Londres, como a gente já estava no Reino Unido, a gente pensou em fazer um bate-volta País de Gales na cidade de Cardiff. Mas os horários dos ônibus, tanto de ida, tanto de volta, não estavam se encontrando e não seria possível aproveitar tanto um bate-volta. Então a gente pensou em fazer uma noite lá em Cardiff e a gente acabou ficando uma noite hospedado em Cardiff, onde a gente conseguiu aproveitar a cidade de Cardiff. Esse aqui é o nosso quarto aqui no Ibis, em Cardiff. O transporte de Londres para Cardiff foi feito de ônibus. Tem várias empresas que fazem esse trajeto. National Express, Flixbus também, tem BlaBlaBus. Então, quando você estiver pesquisando, você vê qual melhor se enquadra para você. Ah, eu tô te falando como pesquisar quando você estiver pesquisando na sua viagem. Durante o nosso planejamento de viagem, eu utilizei bastante o site da Omio, que foi um site que eu achei a interface bem responsiva. Então, eu gostei bastante de usar. Eu vou deixar um link aqui na descrição, você fazer a sua primeira compra na Omio e ganhar um desconto em euros. Então, depois que a gente fez a nossa volta para Londres de ônibus, a gente seguiu de Londres para a cidade de Calais, na França, de ônibus e ferryboat. E a gente acabou indo com BlaBlaBus, mas tem Flixbus também. Então a gente chegou em Calais, ficou uma noite. De Calais a gente saiu de trem para a cidade de Lille, também na França. Aproveitou um pouco da cidade, que a gente teve um pequeno perrengue na nossa acomodação, que o nosso anfitrião demorou uma vida para mandar as coordenadas da nossa acomodação e a gente teve que ligar no saque do Airbnb para conseguir resolver o nosso problema. A nossa acomodação que nós encontramos pelo Airbnb, mais ou menos do jeito que a gente gosta, né? Por causa do espaço de cozinha. Até que é bonitinho, ajeitadinho, cheio de informação, mas é bonitinho. De lá a gente seguiu para Paris novamente, para seguir para a cidade de Toulouse, porque a gente ia pegar o trem noturno saindo de Paris para a cidade de Toulouse. Eu não sabia que tinha trem noturno dentro da Europa, eu gostei muito, eu achava que só tinha na Ásia, em outros países, então a gente já sabe como funciona uma viagem de trem noturno. Em Toulouse a gente também não dormiu, a gente só ficou no intervalo da chegada do trem, que foi de manhãzinha cedinho, até a gente pegar o nosso ônibus para seguir para Andorra. E esse ônibus também não era um ônibus, era uma van, mas tá tudo regularizado. Dá para comprar online ou pessoalmente. A gente comprou online porque a gente queria ter certeza que a gente ia ter esse trajeto para o nosso novo país. Então, o trajeto de Lille para Paris foi de trem, Paris para Toulouse foi de trem noturno, de Toulouse para Andorra foi de ônibus. Chegando em Andorra, a gente ficou alguns dias. Tem um vídeo aqui no canal onde a gente te mostra as nossas 2 acomodações em Andorra, que foi um apart-hotel e um hotel. Lá naquele vídeo a gente conta quanto a gente pagou em cada uma dessas acomodações. Em Andorra a gente pegou um ônibus para a cidade de Barcelona. Chegando em Barcelona de novo, a gente não ficou hospedado em Barcelona de novo, porque os preços eles estavam muito mais elevados do que a gente queria gastar. A gente só desceu do ônibus, que a estação que o ônibus parou é do ladinho da estação de trem. Essa aqui é a estação de ônibus de Barcelona e logo aqui também é a estação de trem.
A gente desceu do ônibus, atravessou a rua e entrou na estação de trem. De Barcelona, a gente pegou um trem para Madrid. Então a gente saiu de Barcelona para Madrid de trem. E Madrid foi a nossa última cidade, aproveitando os nossos últimos dias dentro da Europa. Essa aqui é a Praça do Sol, aqui em Madrid. Esse foi o roteiro que a gente fez na Europa. Você já fez uma viagem pela Europa? Me conta aqui nos comentários. Tá planejando a sua viagem e tá com algumas dúvidas? Pode perguntar aqui nos comentários que o que eu souber eu vou responder para te ajudar no seu planejamento de viagem. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!